Proclamação da República. A história do Brasil é dividida em três períodos: em período colonial, que vai da chegada do Cabral até 1822, período imperial, que vai da independência até 1889, e o período republicano, que começa com o fim da monarquia e vem até os dias de hoje. Nesse ano, nós vamos estudar o período republicano. E nesse vídeo nós vamos estudar a transição da monarquia para a república. Vamos retornar agora ao final do século XIX, quando o Brasil era governado por Dom Pedro II, um monarca. Lembrando que a monarquia é uma forma de governo na qual o governante ele só sai do cargo por morte ou abdicação. Porém, por volta de 1870, alguns setores da sociedade vão começar a defender acirradamente o fim da monarquia no Brasil. E, para substituir essa forma de governo, vão pregar o modelo republicano. Então, quais são esses setores da sociedade que defendiam o fim da monarquia? Então, nós temos os setores da elite agrária e liberal, os fazendeiros, produtores de açúcar, café, criação de gado, que eram mais liberais, é claro, porque também vai ter uma ala que vai defender a monarquia. Nós tínhamos também as camadas médias e urbanas se manifestando contra o modelo republicano, lembrando que fazia parte dessas camadas médias e urbanas professores, advogados, médicos, jornalistas e também o exército. Afinal, por que eles não querem mais o Dom Pedro II no poder? Porque esses setores almejavam mais participação política e somente no modelo republicano, quem não era da nobreza poderia vir a ter algum acesso a cargos políticos. Bom, vamos ver aqui o que vai tornar impossível o governo do Dom Pedro II daqui para frente. De forma bem simplificada, o Dom Pedro II ele vai enfrentar 4 problemas que vão levar à proclamação da República, ao fim da monarquia, ao fim do seu governo. Ele vai enfrentar questões religiosas, problemas com a Igreja Católica, ele vai enfrentar problemas com a fundação de um partido político, também vai enfrentar contestação devido à abolição da escravidão, e também contestações relacionadas à Guerra do Paraguai. Então, esses 4 fatores levaram ao fim a monarquia e nós veremos agora à frente cada um detalhadamente. Vamos começar pela questão religiosa. Dom Pedro II vai arrumar uma grande confusão com a Igreja Católica e vai acabar perdendo seu apoio aqui no Brasil. Dom Pedro II ele era de uma família de tradição absolutista. Nesse modelo de monarquia, o líder político também interferia na religião. Porém, ele vai passar dos limites que a Igreja Católica aceitava. Qual foi esse limite? A Igreja Católica ela não aceitava que seus membros participassem da maçonaria, que é uma organização que existe desde a Idade Média. Mas a Igreja Católica ela é contra essa instituição. Porém, alguns religiosos estavam participando dessa instituição de forma clandestina. E os bispos ficaram sabendo e puniram religiosamente esses outros religiosos. Quando Dom Pedro II ficou sabendo que alguns religiosos que eram da maçonaria foram punidos, ele mandou prender os bispos que haviam punido esses religiosos, porque ele mesmo era da maçonaria. Então ele interferiu numa questão religiosa. A Igreja Católica no Brasil retirou totalmente o apoio a Dom Pedro II, depois de ter mandado prender esses bispos, e a partir daí vai começar uma campanha. Lembrando que a Igreja Católica predominava no Brasil na época, era bem mais influente que hoje, e ela começa a apoiar a ideia de república. Ela quer a separação da igreja do Estado, não quer mais interferência do líder político nas questões religiosas. Então, a igreja, retirando o apoio de Dom Pedro II, vai começar a desgastar bastante a sua imagem perante o restante da população. A segunda questão é a fundação do Partido Republicano Paulista.
Anteriormente, em 1870, os fazendeiros do Oeste Paulista, os produtores de café, que já estudamos no ano anterior, eles lançam o Manifesto Republicano. Esse manifesto mostra a insatisfação, né, dessa classe social com a política do Dom Pedro II, com a falta de participação política. Quem apoiou, né, esse manifesto? Não só os fazendeiros, mas também os profissionais liberais, como eu já havia falado anteriormente, e boa parte do exército. Lembrando que todos esses setores querem mais participação política, e isso era impossível vivendo numa monarquia. Ainda em 1873, houve a fundação do PRP, a fundação do Partido Republicano Paulista. Então, esse grupo vai formar um partido político, lembrando que isso era proibido, né, pelas leis da monarquia, então não podia acontecer, mas ainda assim vai acontecer e vai ser uma base importante para substituir a monarquia, né? Então esse partido ele vai se organizar e vai se preparar para substituir o Dom Pedro II depois da sua derrubada. A terceira questão que fez com que outro grupo social também retirasse o apoio ao governo do Dom Pedro II foi a abolição da escravidão, a questão abolicionista. Com a assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de 1888, boa parte dos fazendeiros ficou muito insatisfeita. Eles não queriam a libertação dos escravos, eles se acharam muito prejudicados. Lembrando que o Brasil foi o último país do mundo que aboliu a escravidão, que já é um absurdo. Então ainda tinha um grupo de fazendeiros que não admitia que isso acontecesse. Uma parte, porque outra parte, como nós já estudamos, já vinha substituindo a mão de obra africana pela mão de obra livre de imigrantes europeus, como os italianos e os alemães, entre outros. Então, um grupo de fazendeiros se achou muito prejudicado, queria indenização do governo por conta da libertação dos escravos e resolveu retirar o apoio à monarquia e passar a defender a república também por conta desse motivo. E por fim, nós temos a questão militar, o exército se colocando contra a monarquia, contra Dom Pedro II. Bom, tudo começou com a Guerra do Paraguai. O exército cresceu muito enquanto instituição na Guerra do Paraguai. E ao retornar ao Brasil, esses militares começam a exigir maior participação política no governo, o que o governo não queria aceitar. Vão ocorrer muitos conflitos entre oficiais do exército e o governo monárquico, com muitas manifestações, nas quais muitos militares serão presos. E o principal líder da proclamação da República vai ser o Marechal Deodoro da Fonseca, que vai se tornar o primeiro presidente republicano. A crise da monarquia no Brasil se agravou em 15 de novembro de 1889, quando tropas do exército, sob liderança do Marechal Deodoro da Fonseca, seguiram até o Ministério da Guerra, onde forçaram o primeiro-ministro do Dom Pedro II, Visconde de Ouro Preto, a abandonar o cargo. Esse fato marcou o fim da monarquia no Brasil e a proclamação da República. Não houve guerra, não houve resistência direta, né, entre Dom Pedro I e os republicanos, tanto que ele foi alertado, foi inclusive aconselhado a abandonar o Brasil para que nada acontecesse com ele e sua família. 2 dias depois da proclamação da República, Dom Pedro II parte para exílio na França junto com a sua família, onde ficou até os seus últimos dias. Aqui ao lado nós temos uma definição de república, né? Do latim res publica, coisa pública. A república é uma forma de organização do Estado. Na república, a autoridade máxima cumpre funções durante um tempo determinado e é eleita pelos cidadãos. Então, o que está dizendo que essa forma de governo, quem vai governar tem que ser escolhido, eleito pelos cidadãos. Não mais uma monarquia onde é hereditário. Porém, a gente vai ver que os primeiros anos de república aqui no Brasil não foi bem assim, né? Não teve toda essa participação. O objetivo do vídeo é mais a gente entender os fatores que levaram ao fim a monarquia, mas nos próximos vídeos, nas próximas aulas, nós vamos estudar como foi essa república no início. Ainda tem uma curiosidade, que é o baile da Ilha Fiscal.
a monarquia decidiu fazer um baile no dia 9 de novembro de 1889. Já estava muito evidente a proclamação da República, ela vai acontecer 6 dias depois desse baile. Ainda assim, a monarquia não desistiu de fazer uma festa, de gastar, de comemorar. Então, o que estava sendo comemorado, né, nesse baile? Uma homenagem a alguns oficiais de um barco chileno que estava ancorado no Rio de Janeiro, mas também bodas de prata da princesa Isabel com o Conde D. Olha só o cardápio dessa festa: 800 quilos de camarão, 300 frangos, 500 perus, 64 fazões, 1.200 latas de aspargos, 20.000 sanduíches, 14.000 sorvetes, 2.900 pratos de doces, 10.000 litros de cerveja, 304 caixas de vinhos, além de champanhe e bebidas diversas. Ou seja, a monarquia estava afundando e eles assim decidiram gastar até o final o que podiam dos cofres brasileiros. Acredita-se que eles gastaram em uma única noite 10% de todo o orçamento para a província do Rio de Janeiro, para manter, né, o estado do Rio de Janeiro. Então, assim, eles sabiam que ia ocorrer a proclamação, meio que um baile de despedida, né? Muito caro esse baile. E o povo? Como ficou o povo, a maioria da população brasileira, no pós-proclamação da República? Lembra que nós comentamos que alguns setores conspiraram para o fim da monarquia, como classe média, né? Profissionais liberais, que fazia parte da classe média, os grandes fazendeiros do Brasil, né? Os grandes donos de terra, o exército, mas em nenhum momento fazia parte desses setores sociais a participação do povão mesmo. O povão ficou de lado, né? Ficou sem saber o que estava acontecendo. Então, assim, a gente tinha muita miséria no Brasil, como a imagem do início do século XX retrata, né? Muitos cortiços nas grandes cidades, também falta de saneamento básico, né? Falta de tratamento de água, esgoto, serviços públicos de qualidade. Então, isso não existia para a maior parte da população. Muitas epidemias e doenças, racismo, porque isso daí aconteceu no pós-abolição, não houve nenhum projeto para inserção do negro na sociedade, então o que a gente viu foi só o racismo crescendo. E quem realmente se beneficiou, né, da República, dos primeiros anos da República, foi a elite agrária. Tá? Foi quem mais vai poder usar ali recursos do governo para o seu bel prazer, para os seus interesses, para ampliar o seu ganho, mas tudo isso a gente vai ver nos próximos assuntos, tá? A questão da miséria, da reação do povo, da luta do povo para também ter participação e assunto das próximas aulas.